Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as relações de desenvolvimento e subdesenvolvimento sobre uma nova perspectiva, falando um pouquinho sobre as origens do subdesenvolvimento e da dependência econômica, principalmente dos países da América Latina e no nosso caso do Brasil. Para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história e relembrar alguns conceitos importantes que vocês provavelmente viram nas aulas de história, né, para a gente poder utilizá-los para falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento, né, da colonização, né, e do desenvolvimento industrial e assim por diante até a gente chegar nas noções de desenvolvimento. Para a gente poder voltar a isso, a gente tem que voltar lá no início, né, no processo de colonização, que remonta basicamente ao início, né, das grandes navegações, que buscavam expandir, né, o poder das metrópoles, né, em busca de novas terras, principalmente para poder enriquecer a partir daquelas terras, através da exploração principalmente de minérios e de outras coisas que cada uma das terras podia ter, né? No caso do Brasil, quando eles chegaram aqui, a primeira coisa importante que eles viram não foi nem os minérios, eles demoraram um tempo para achar os minérios. A primeira coisa explorada diretamente no Brasil foi o pau-brasil. A partir desse controle da extração, da produção, da exploração, né, os países, todos os países colonizadores, né, as metrópoles, fizeram algumas coisas, algumas ações parecidas entre si, que foi basicamente como os países europeus, na sua grande maioria, são muito menores em tamanho do que os países americanos, né, que eram os países colonizados, ou do que os países africanos, que também eram colonizados, né, eles precisavam criar algum mecanismo de controle. E o mecanismo de controle era dar terras, dividir o país, né, dividir essa colônia em diversas terras e dar essas terras para famílias próximas. Famílias próximas que fariam o quê? Primeira coisa, explorariam a terra, né, e pagariam parte ou dariam parte do lucro da exploração para a coroa, né? E, em segundo lugar, protegeriam a terra por duas questões. Primeiro, porque estavam protegendo o seu próprio sustento e, obviamente, isso era muito bom para a metrópole, porque também protegia os interesses da metrópole. Todo esse processo, né, de formação de oligarquias familiares, ou seja, grandes grupos de famílias que se conectavam entre si, entre colônia e metrópole, né, que estabeleciam um processo de exploração, né, foi gerando um atraso significativo no processo de desenvolvimento. Né? Porque enquanto esses países eram explorados, né, outros países lucravam com essa exploração. Enquanto esses países que lucravam se desenvolviam, os explorados não se desenvolviam. A gente precisa remontar então a dois conceitos importantes que são de tempos distintos, mas que se remetem basicamente ao mesmo processo, só que em tempos diferentes. O primeiro processo é o processo de colonialismo, né, que acontece ali a partir do século XV, né, até o século XVI, onde principalmente os países europeus, no nosso caso aqui da América Latina, portugueses e espanhóis, até holandeses, né, ingleses ali mais para a América do Norte, colonizaram principalmente o continente americano, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. E o principal objetivo, obviamente, era a exploração de recursos naturais e minerais. Obviamente, eles queriam muito mais recursos minerais, porque esses já tinham mercado na Europa. Mas a primeira coisa que eles acharam foram recursos naturais, né? Coisas características de cada um dos lugares. No nosso caso, primeiramente, o pau-brasil. O neocolonialismo vai ser um processo distinto e um pouco mais à frente do tempo, né? Que está associado às potências europeias no período da industrialização. Ou seja, já é para 1750, 1800, 1850 em diante, em que a ideia era prover as metrópoles de matéria-prima, para que a matéria-prima fosse produzida, se transformasse em produto, e esse produto pudesse ser vendido tanto na Europa quanto também nas colônias. Então tinha uma relação de riqueza através da produção de matéria-prima. E a gente vai ver que diversos países passaram por processos coloniais, neocoloniais. Então, se a gente olhar para esse quadro sintético aí, basicamente um resumão do que foi o colonialismo europeu e o neocolonialismo, a gente pode ver algumas questões bem diferentes. Primeira coisa importante, a área de dominação. No colonialismo, principalmente a América, chamada de um novo mundo, né? E no neocolonialismo,
já como a América já estava dentro do processo de independência, a grande maioria dos países da América já eram independentes, portanto não poderiam ser mais explorados no sistema colonial, os países europeus e os Estados Unidos também se voltaram principalmente para a África, Ásia e Oceania. E aí eles começaram a explorar. A nossa exploração se deu na fase inicial do capitalismo ainda comercial, de base mercantil, pautado nas grandes navegações. Já o neocolonialismo, já estamos numa segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. Diferentemente patrocinadores, ou seja, as pessoas que eram as detentoras do poder eram diferentes já nessa época. No colonialismo, né, era uma burguesia comercial, ou seja, os grandes navegadores e principalmente as coroas, ou seja, a realeza, a nobreza. Já no neocolonialismo, a nobreza já está perdendo um poder, porque estão surgindo e esses mercadores se tornaram burgueses, ou seja, eles transformaram o mercado em indústria. E agora eles têm tanto poder que eles são mais poderosos que a nobreza. Então, nós já temos um novo centro de poder, que já não é mais a nobreza, agora é a burguesia. Quais eram os objetivos do colonialismo? Garantir o mercado, né, através da exploração. Enquanto no neocolonialismo era garantir matérias-primas para a produção. E da produção você ter o lucro. Era bem uma diferença na obtenção de lucro entre os dois. E outra coisa também importante, existiam justificativas. Né? Por que colonizar? Por que, né, colonizar em outro momento também no neocolonialismo? Durante o colonialismo europeu, a justificativa estava na expansão da fé cristã, né? Porque eles precisavam vir aqui porque os povos daqui eram povos hereges, povos indígenas, obviamente. Eram povos que não conheciam a palavra de Deus e era necessário para que esses entrassem no reino dos céus, conhecer a palavra de Deus e, obviamente, através do conhecimento da palavra de Deus vinha toda a exploração por trás disso tudo. Já no neocolonialismo, estava mais associada a uma ideia de civilização, ou seja, esses povos são povos bárbaros, não vivem no atual tempo, estão atrasados no tempo. Nós precisamos levar a indústria, a tecnologia, o novo mundo, a nova forma de se viver no mundo para eles. Então, existia essa justificativa, e essa justificativa trazia consigo o sistema de exploração. Para a gente falar um pouquinho mais da nossa realidade do Brasil, a gente precisa retomar lá no colonialismo as capitanias hereditárias, que foi a forma como a coroa portuguesa dividiu o Brasil, né, em diversos espaços. Esses espaços eram dados a famílias, e essas famílias eram responsáveis por duas questões. Primeira questão importante, explorar. E parte da exploração era dada, né, através de tributos para a coroa portuguesa. E a segunda parte importante era você precisava defender a terra, porque defendendo a terra você estava defendendo também os interesses da coroa portuguesa que te deu aquela terra e os seus próprios interesses. Então as capitanias hereditárias foram uma forma da coroa portuguesa lá de Portugal garantir que o Brasil e toda a sua extensão seria explorada ao mesmo tempo que protegida. E a grande questão é que essas capitanias hereditárias iniciam um processo de concentração de riquezas e concentração de terras na mão de pouquíssimas pessoas. Obviamente, essas terras vão se dividindo ao longo de centenas de anos, mas isso ainda não foi suficiente. A gente ainda vê muita desigualdade no acesso à terra e muita desigualdade principalmente no acesso à renda. E as duas coisas, a nossa história está atrelada a isso. Então, durante a nossa exploração colonial, que começa ali a partir do mesmo período das capitanias hereditárias, né, foi feita no Brasil através de ciclos. A grande questão é que um ciclo era seguido de outro ciclo. E a sequência desses ciclos impedia a diversificação da economia brasileira. Por dois motivos. Primeiro, porque Portugal jamais deixaria também. Porque se o Brasil se tornasse bastante diverso economicamente falando, seria, obviamente, um local extremamente rico em que as pessoas daqui do Brasil iriam logo tentar ficar independentes de Portugal. Então era necessário que Portugal mantivesse um controle muito rígido, portanto controlando o que podia ser feito e a forma como podia ser feito o dinheiro no Brasil. E isso era através de ciclos. Só que essa realidade de ciclos, saindo então do pau-brasil, passando pela cana, né, passando pela borracha, café e todos os outros ciclos, né, que aconteceram, alguns pequenos ciclos no meio deles também, essa realidade ao longo de mais de 300 anos fez com que o Brasil durante 300 anos ou mais sustentasse
e fosse responsável diretamente pelo desenvolvimento, mas de Portugal e não do Brasil, porque pouquíssima parte do lucro ficava no Brasil. Ou seja, isso impedia que dentro do Brasil se formasse um mercado consumidor, se formassem as grandes cidades, se formassem questões de circulação de dinheiro aqui dentro, porque o dinheiro que era aqui produzido e feito, né, com as coisas feitas aqui no Brasil, obviamente virava desenvolvimento em Portugal e circulava pela Europa. Então, essa ideia de que o Brasil é subdesenvolvido é um processo e é uma consequência do processo de subdesenvolvimento, né, do processo de colonização dentro do sistema que a gente vive. Então, por que isso acontecia? Porque a metrópole, né, através do pacto colonial, ou seja, um pacto colonial significava que a metrópole controlaria, né, todo o processo de exploração e expansão econômica da colônia. E isso impedia com que a colônia se desenvolvesse, ao mesmo tempo que fazia com que a metrópole se desenvolvesse. Então, o pacto colonial, que durou durante todo o período colonial até o Brasil se tornar independente, foi extremamente danoso para a nossa história. Porque durante os 300 primeiros anos da nossa história, nós fizemos diversos ciclos financeiros aqui, diversos ciclos econômicos que geraram muito dinheiro. Mas esse dinheiro pouco desenvolveu o Brasil, desenvolveu muito mais Portugal. Então, quando a gente fala das questões históricas, é importante porque quando a gente analisa a nossa realidade atual, a gente vê que tem muitas coisas muito parecidas com a nossa história passada, né, do nosso período colonial. Porque, por exemplo, se a gente pensar no Brasil colônia, os principais produtos produzidos eram café, cana, os minérios, pau-brasil, borracha, entre alguns outros. Se a gente pensa no Brasil atual, os principais produtos que dominam a nossa plataforma de exportação, ou seja, que a gente vende para fora, ainda são produtos bem parecidos. Por exemplo, soja, minério, carnes, laranja, café. O que isso tem a ver? Foi que durante o nosso processo de industrialização foi muito atrasado em relação aos demais países, principalmente aos países europeus, por causa exatamente do processo de colonização. Isso faz com que quando os países já estão desenvolvidos e com industrialização, a única coisa que o Brasil produz, que aqueles países não produzem, né, sozinhos, são esses produtos. Ou seja, para o Brasil vender algo para países europeus, né, nós temos que vender algo que eles não têm. E o que eles não têm são produtos naturais. E produtos naturais, geralmente, são muito mais baratos do que produtos industrializados. E por isso que a gente fica nesse processo eterno de venda de produtos de baixo valor, que a gente chama de commodities. Outra questão, né, que a gente volta na aula passada também, são os indicadores sociais, que remontam ao processo de subdesenvolvimento ou de não desenvolvimento do Brasil. Quando a gente fala no atual processo de regionalização, que a gente estava falando, dividindo o mundo entre desenvolvidos, subdesenvolvidos e atualmente entre emergentes, né, existem indicadores sociais que colocam os países como nesses patamares. Né? Obviamente, os indicadores sociais estão associados ao processo histórico, de evolução histórica desses países. Só que quando a gente olha o grau de desenvolvimento dos países, a gente só olha os indicadores sociais. Só que a gente precisa compreender que os indicadores sociais estão associados a um processo. E o processo é histórico. Então, por exemplo, quando a gente olha as taxas associadas à saúde, mortalidade, natalidade, mortalidade infantil, expectativa de vida, todas essas questões, né, estão associadas à saúde. A gente vê que existe uma diferença muito grande. Em países geralmente menos desenvolvidos, nasce muito mais gente do que em países desenvolvidos. A mortalidade, obviamente, é muito mais alta. A expectativa de vida é muito menor. Taxas associadas à educação também são extremamente importantes. Escolaridade, taxa de analfabetismo. Por que isso é importante? Porque quanto mais escolaridade tiver uma sociedade, um país, significa que maior desenvolvimento econômico ele terá. Né? Porque através da escolaridade existe desenvolvimento social gera desenvolvimento econômico e assim por diante. Taxas associadas à economia, como a renda per capita e o PIB, Produto Interno Bruto, a quantidade de dinheiro que se faz aqui dentro. Né? A renda per capita significa a renda de um país dividida pelo número de cabeças do país. Então, se a gente olhar os dados, a gente vê que países desenvolvidos têm uma renda per capita muito mais balanceada. Ou seja, existe uma desigualdade social interna muito menor do que nos países subdesenvolvidos. E isso está associado muito ao processo de desenvolvimento, que está associado, lembra, às capitanias hereditárias que eu tinha falado lá no início. Então,
o IDH é esse principal indicador social que a gente vê hoje, que classifica os países entre desenvolvido e subdesenvolvido. Foi um índice desenvolvido pelas Nações Unidas, né, que utiliza 3 grandes fatores importantes. Né, um fator relacionado à saúde, um à economia e outro à educação, que são o tripé do desenvolvimento de uma sociedade. Então, o fator associado à saúde é a expectativa de vida. Até quando se vive? Se vive bem. Porque quando a gente vê quanto mais velha é uma população, significa que maior qualidade de vida ela tem. Se ela tem maior qualidade de vida, ela se alimenta melhor, ela se exercita, ela tem melhor acesso à saúde e assim por diante. Economia, quantidade de dinheiro dividido pela quantidade de pessoas. Né? Isso daí significa que se o país tem uma potência econômica, né, associada ao número de pessoas, ou seja, quanto que cada pessoa gera para o país, né, de dinheiro. E isso é importante para saber, porque quando a gente vê isso, a gente vê também se o país tem escolaridade, se as pessoas estudam, né, se o país tem desenvolvimento científico, econômico, social e assim por diante. E o terceiro fator importantíssimo é o fator educacional, que mede a escolaridade, ou seja, até quando as pessoas geralmente estudam nesse lugar. Então, se as pessoas estudam até o fim do ensino médio, até o fim do ensino fundamental, obviamente o desenvolvimento econômico vai ser diferente nos países e vai afetar diretamente o desenvolvimento social e assim por diante. Se a gente olhar aqui, por mais que o nosso IDH ainda seja considerado baixo para a nossa posição, né, no gráfico econômico, nós podemos ver que ao longo dos últimos pelo menos 20 ou 30 anos, o nosso IDH tem melhorado. Por quê? A gente vê que o número de cidades brasileiras com o índice de desenvolvimento humano muito baixo vem diminuindo. Mas o problema é que as cidades brasileiras, as maiores cidades brasileiras, as mais ricas, não têm ainda um índice de desenvolvimento humano considerado muito alto. Né? Porque dentro dessas cidades é onde estão as maiores disparidades, é onde estão as maiores desigualdades sociais, é onde estão os maiores índices de violência, né? Onde está a maior insalubridade, geralmente, e assim por diante. Outro fator importante é o índice de Gini. O índice de Gini é uma relação que mede basicamente a desigualdade social, distribuição de riquezas num país. Então pega a quantidade de dinheiro, né, feito num país e a quantidade de pessoas. E quando você faz uma relação entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de pessoas, a gente chega num determinado número, que seria o ideal. E aí quando a gente vê a renda do PIB per capita, a gente vê que está muito longe do ideal. Ou seja, se era para ter, já que o Brasil tem 210 milhões de habitantes e faz, né, 3 trilhões de dólares por ano, né, de PIB, a gente deveria ter um determinado número de dinheiro por pessoa, ou seja, cada pessoa deveria ter uma determinada quantidade de dinheiro por ano. Só que quando a gente vê, essa realidade é muito abaixo disso. Ou seja, tem gente que está fazendo muito mais e tem gente que está fazendo muito menos. Ou seja, a desigualdade social é enorme. Isso a gente pode ver através desse gráfico aqui. Quando a gente vê esse gráfico, a gente vê que existe uma disparidade, principalmente no gráfico do lado direito de vocês, que a gente vê que os 20% dos maiores rendimentos, né, concentram a grande maioria do dinheiro no Brasil. Ou seja, 20% da população brasileira concentra mais dinheiro que quase todo o resto da população. O que demonstra que 20% do Brasil tem mais dinheiro que todos os outros 80%. Ou seja, existe uma desigualdade absurda. E essa desigualdade é fruto do processo de desenvolvimento histórico. E aí eu trago para vocês, né, para a gente poder ir finalizando, um livro muito famoso, né, que foi lançado nos anos 70, chamado As Veias Abertas da América Latina, que conta principalmente o processo de colonização e como esse processo de colonização e de exploração, né, principalmente de derramamento de sangue, processo violento de exploração das riquezas, gerou um impacto direto, né, para o desenvolvimento social e econômico da América Latina como um todo. E aí eu trago duas frases importantes, né, duas passagens desse livro que são importantes para a gente compreender como um todo esse processo. Vamos lá. Há dois lados na divisão internacional do trabalho. Um em que alguns países especializam-se em ganhar e outro em que se especializam em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos, em que os europeus do Renascimento se lançavam pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Ou seja, nessa passagem ele mostra que, desde o início da nossa história, a gente é o lado que perde.
enquanto existe alguém que perde, existe alguém que ganha. E é isso que a segunda frase vai falar. Vamos lá? Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota sempre esteve implícita na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, os impérios. Ou seja, nessa frase ele diz que se existe um país subdesenvolvido, é porque existe alguém que se desenvolveu através desse processo. Ou seja, não existe rico sem pobre. Não existe pobre sem rico. Para que exista riqueza, precisa ter exploração. Para que tenha exploração, surge o pobre. Então, para ter um rico, obviamente, precisa ter um pobre.